Já estamos de volta e agora entrando no nosso segundo bloco com você na Imagem da Cidade, o nosso programa Mulheres, às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E o assunto agora que abre esse nosso segundo bloco envolve também o dia a dia de muitas pessoas, orientações, preocupações no que se refere, por exemplo, à compra e venda de imóveis, o aluguel de um imóvel e principalmente aquela primeira vez, a experiência, o sonho também de viver um momento como esse. E claro, né? Tudo sendo muito bem orientado, tudo sendo muito bem organizado para evitar complicações, evitar dor de cabeça. O meu convidado aqui, o Dr. Felipe Fava Ferrarese, que é presidente da Comissão de Direito Condominial da Subseção OAB em Blumenau. Mais uma vez conosco, Dr. Felipe, é sempre bom recebê-lo no nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado por trazer esse tema, né? E a gente poder contribuir com quem está nos assistindo, assuntos relevantes, né? E de uma situação bastante delicada que é a parte patrimonial das pessoas, né? Pois é, e se começasse dessa forma, o que você precisa saber antes de comprar ou alugar o seu primeiro imóvel? Começaria por onde uma resposta como essa, doutora? É importante que quem tem interesse em comprar, alugar imóveis, procure sempre profissionais credenciados, autorizados, né? Procure uma imobiliária de confiança, verifique se ela está credenciada, né, junto ao CRECI, se ela possui corretores credenciados ao CRECI, e também procure assessoria jurídica, né? Procure assessoria de um advogado, porque em muitas questões você pode ter certos complicadores que o advogado tem uma acessibilidade muito maior aos detalhes, a buscas dessas situações, em detrimento de uma corretora de imóveis. Então, aquele que procura, né, estou pensando em comprar, estou pensando em alugar, é importante sempre fazer toda uma pesquisa em cima daquele imóvel, e às vezes a pesquisa, num primeiro momento, nem precisa ser jurídica, né, ou documental. Faça uma pesquisa diante do seu desejo, né? O que eu procuro, por exemplo, se eu quero morar dentro de um condomínio? Áreas comuns, determinadas regras, o condomínio o tamanho, questões de vizinhança, questões de localização, na compra e venda também. Qual é a região que eu estou? Existe o que existe por perto, né? O que eu procuro? Eu procuro um lugar mais afastado, um pouco mais de sossego, ou procuro um lugar mais centralizado para eu poder ter essas atividades, porque isso no final das contas acaba interferindo, né, na realização desse sonho, né? Muitas vezes você pode adquirir um belo imóvel, comprar por um preço muito interessante, acabar acertando em todas as questões documentais, mas depois você vai olhar para essas questões também pré-contratuais, de início do que você pretende, e aí você esqueceu de algumas coisas, né? O que eu deveria ter visto. Então, a pessoa tem que primeiro olhar dentro do desejo dela, e aí fazer um radar, né? Uma linha onde ela vai procurar na cidade, na localidade, esses imóveis, e aí sim dá o start dessa parte documental, de análise jurídica, e também se vai ter aí uma intervenção ou não de uma imobiliária através de um corretor de imóveis. Nessa parte documental, doutora, a questão do próprio contrato em si, muitas pessoas acham que é desnecessário porque aquelas letras são intermináveis, são muitas páginas, só que isso faz a diferença, né? Isso faz a diferença porque um detalhe não observado ou um detalhe que não foi mencionado depois de uma assinatura ali colocada também naquele contrato, é mais uma dor de cabeça para tentar sair daquela situação. Exato. O contrato, sem dúvida nenhuma, é o principal documento, né, que você vai ter e que juridicamente vai te conceder direitos e deveres sobre aquele imóvel que você pretende adquirir. A redação é extremamente importante. E aí toda a documentação precisa estar acessível ao profissional para poder fazer a checagem se o contrato corresponde àquilo que está posto ali, né? E aí eu digo, relacionado à compra e venda para fins residenciais, para fins comerciais, e também, por que não, aqui da nossa região, no nosso estado de Santa Catarina, as locações por temporada, né? As locações aí de veraneio, também precisam ser muito bem avaliadas nesses momentos, porque
ardilosamente, acontece muito no mercado, de se acrescentar valores extras que não estavam descritos lá no início do contrato, obrigações que também não foram comentadas e você acabou dando confiança àquela pessoa, porque na nossa conversa ficou tratado assim, mas no contrato eu não li e lá estava previsto de outra forma. As questões de multas, penalidades, garantias, né? Então o contrato é sim o ponto-chave. E ele é o ponto-chave porque a partir do momento que esse contrato, esse instrumento particular, ele é instrumentalizado, assinado pelas partes, não termina por aí também suas responsabilidades. Mas eu tenho um contrato, levei até o advogado, ele redigiu para mim, tá tudo certo, foi assinado, já quitei o imóvel, acabou por aí. Não. Tem mais as etapas registrais, né? Então, esse documento teve na sequência uma escritura pública de compra e venda, né? Isso resultou numa escritura pública, foi levado a registro e esse é o ponto crucial, né? Você ter na matrícula do imóvel o registro, por exemplo, da sua compra e venda. Mas no meu caso é locação. A locação também, em determinados casos, é importante você levar a registro para fazer as averbações, porque em determinadas situações de uma locação, você tem alguns direitos preservados se esse imóvel estiver registrado na matrícula do imóvel. É bem verdade que as pessoas acabam se afastando dessa etapa por causa do custo, né? Evidentemente que os emolumentos e as taxas aí do registro de imóveis, lembrando que não são eles quem fazem, sim, isso é uma tabela estadual, né? Que é aplicada a todos os cartórios de registro de imóveis, mas no final das contas ainda faz parte do investimento desse negócio jurídico, né? Que vai te dar maior proteção e é juridicamente, né, por direito, aquilo que te define como proprietário, você constando na matrícula do imóvel. Uma pergunta, muitas famílias durante anos e anos se confiam apenas no contrato do imóvel, não fazem realmente, né, toda a parte da escritura, o registro do imóvel, tem apenas ali o contrato. Tem algum peso legal esse contrato? O contrato, né, o instrumento particular, aquele pelo qual o advogado faz, ele comumente é conhecido também como contrato de gaveta. Ele tem validade jurídica sim, ele tem o seu valor, só que, digamos assim, para ele ter tudo isso válido e de forma que tenha efeito contra todos e seja praticamente indiscutível, ele estando registrado no registro de imóveis, né, na matrícula do imóvel no registro de imóveis. Agora, ele ainda preserva a sua validade diante da sua redação daquilo que não está posto, mesmo que não foi levado a registro. Só que daí eu vou citar um caso, um exemplo de uma situação que ocorreu, essa questão de não ser levado a registro, para você ver o tamanho dos problemas que podem envolver, né? Então, determinada família, lá em 2009, resolveu adquirir um terreno. Adquiriu o terreno, pagou, quitou o contrato, só que ficou só com o contrato, né, o físico ali, o de papel, como a gente fala também, e não levou a registro. Os anos se passaram e a família também acabou não dando o devido cuidado de verificar como estava aquele imóvel no contexto jurídico. E aí uma das pessoas que naquela época adquiriram esse imóvel veio a falecer. Aí a viúva e os herdeiros acabaram retomando esses documentos, né, e fazendo uma checagem para ver se estava o que precisava regularizar, o que já havia finalizado, se já existia escritura pública ou não. E aí foi uma tremenda dor de cabeça, porque esse imóvel, apesar de estar aparentemente tudo certinho, lá em 2009 estava quitado, o comprador e o vendedor, duas pessoas, duas famílias que realmente honraram com todas as cláusulas contratuais, porém faltou levar ele a registro no registro de imóveis. A família que adquiriu o terreno, quando foi ao registro de imóveis pegar uma certidão de inteiro teor para ver se havia alguma irregularidade, descobriu uma penca de irregularidades. Hipotecas, indisponibilidades relacionadas à vara federal, vara estadual, Justiça do Trabalho lá do estado de São Paulo.
Então, o imóvel possuía diversos gravames e ainda, pela família que havia vendido o imóvel, eles possuíam uma empresa que veio à falência e quem comprou, como não levou a registro se declarando dono para todos os fins legais, o registro de imóveis não sabe que eles adquiriram, afinal de contas era um instrumento particular, um contrato de gaveta. O que aconteceu? Quase por muito pouco eles não perderam um imóvel aí que hoje está avaliado em mais de 2 milhões de reais, né? Por questões relacionadas à família que vendeu. E com certeza tiveram muitas despesas para regularizar a situação agora e evitar que chegue ao ponto de perder o imóvel. Eles tiveram muitas despesas para contratar um advogado e intervir em todas as ações judiciais para falar para o juiz, ó, não é deles, é meu. Aí, para você ver como esse documento é válido, o contrato, né, o instrumento particular. Aí o juiz falou, tudo bem, você esqueceu, né, você foi omisso em levar para o registro de imóveis, mas tudo bem, eu vou suspender o leilão, vou suspender as penhoras, né, vou tirar essa constrição, mas, evidentemente, você vai ter que pagar as custas do processo, honorários de advogado e tudo mais. Agora é importante só fazer um parênteses, que daí até uma dúvida. Pois é, mas esse imóvel eu comprei lá já há 10, 15 anos atrás, está quitado, e eu não consigo encontrar as pessoas que me venderam para passar a escritura e depois regularizar. Tem alguma medida jurídica para fazer? Então, a partir desse ano, né, nós tivemos aí toda a regulamentação e a previsão de uma alteração da Lei de Registros Públicos que trata da adjudicação compulsória extrajudicial. Ou seja, você não precisa mais discutir judicialmente para provar que aquilo é seu, para depois, então, mencionar isso na matrícula do imóvel. Você pode fazer todo um procedimento, claro, desde que preenchidos os requisitos, né, e as questões peculiares do contrato, você pode resolver isso tudo fora da justiça, junto ao registro de imóveis. É bem verdade que, como tem muitas informações, há uma certa burocracia, a assessoria jurídica realmente é adequada para poder para elaborar esses documentos e fazer todo o trâmite extrajudicial de regularização. O que daí acaba, evidentemente que você vai pagar um valor caro, mas muitas vezes é o caminho mais rápido e menos custoso a se regularizar. Doutor, e tudo praticamente interligado. Cada vez mais não se precisa mais estar pessoalmente discutindo essas situações, ali tudo pela tela do computador. E aí a gente também às vezes se depara com pessoas que não entendem, são leigas, né? E pedem ajuda, pedem para terceiros também poder orientá-los. A preocupação, e mais do que isso, o alerta para essas pessoas buscarem os profissionais certos para resolver essas situações, doutor. Exato. Aqui no nosso estado, praticamente você consegue fazer quase que tudo virtualmente, né? Você consegue, por exemplo, aqui em Blumenau, você consegue buscar uma certidão de inteiro teor pela internet e assim, ó, no máximo em 1, 2 dias já está na sua mão, né? Atualizada com valor jurídico. Então, embora eles tenham um prazo até maior para te entregar, como é virtualmente, parece que andou acelerando. Mas todos esses detalhes, toda essa documentação, você consegue buscar pela internet, mas requer também a expertise do profissional, né? O que procurar, tem determinados documentos que têm vinculação com a prefeitura, determinados com o registro de imóveis, alguns com a fazenda estadual e assim por diante. Se a gente ficar falando, por exemplo, de condomínios, né, você também precisa fazer buscas junto à administradora do condomínio, afinal de contas, aquele apartamento tem taxa de condomínio em atraso, né? Tem as famosas cotas condominiais em atraso, tem alguma pendência, porque o que acontece? Situações como, por exemplo, o IPTU e também a taxa de condomínio são dívidas que permanecem sobre o imóvel, recaem sobre o imóvel. Então, o que acontece? Às vezes você adquire o tão sonhado apartamento e aí naquele imóvel já o antigo proprietário estava inadimplente com as cotas condominiais e aquela dívida recai sobre o imóvel, ou seja, quem for o novo adquirente vai ter que pagar por elas. Mas não fui eu, não é da minha época, né? Geralmente a pergunta que mais me faz é o seguinte, como aquelas dívidas não são da minha época, eles que vão cobrar do antigo proprietário. Não,
em razão da natureza jurídica dessa dívida, você vai ter que pagar, você que vai ser acionado a quitá-las, e depois vai nascer o direito para você de regresso, para cobrar de quem realmente as fez. Importante também saber que aqui em Blumenau nós temos a Comissão de Direito Condominial, um espaço garantido pela nossa OAB, que justamente também traz momentos como esse, oportunidades como essa de desfazer tantas dúvidas e ao mesmo tempo também se colocar, né, doutor? Imagino que vocês também se colocam à disposição de quem for nesse caso para buscar mais esclarecimentos, para responder tantas perguntas que existem nesse meio de vocês, né? Perfeito. É natural até das pessoas vincularem condomínio a prédio, né? Mas o condomínio pode existir em cima de um terreno, você pode ter um condomínio em cima de uma casa, você pode ter um condomínio até mesmo em cima de um carro, e aí a gente pode falar até da multipropriedade. Então, a comissão, sim, ela está disponível, né, sempre trazendo eventos aí, sempre que possível, para tratar desses assuntos em voga. A questão imobiliária, ela é muito pertinente quando a gente fala tanto de residencial, fala de comercial também, né? Eu quero abrir uma loja no shopping. Tem toda a negociação jurídica, toda a parte documental, ela vai se tratar, vai dizer respeito a questões das regras e da legislação que vai tratar da locação comercial, né? A não residencial. E também tem vários cuidados. Então, os próprios shopping centers, usando ainda esse exemplo, eles funcionam juridicamente como condomínios também. Então, o assunto ele realmente é bastante complexo, e aí da importância de você ter aí pessoas que tenham expertise na parte imobiliária, né? Esse tópico que o senhor mencionou rapidamente sobre a questão da multipropriedade, o que precisamos entender e ao mesmo tempo, né, as garantias e as orientações, doutor? Multipropriedade teve uma recente modificação no Código Civil, embora desde os anos 60 ela já exista aí no mundo, né? Na França isso já era comum, nos Estados Unidos também, mas a multipropriedade agora regulada no Código Civil, ela representa uma grande oportunidade de você ter uma propriedade em uma fração de tempo sobre determinado bem. Então, por exemplo, eu gosto muito da Serra Catarinense, e lá, só que é muito caro você comprar uma casa, uma cabana dentro de um condomínio para usufruir, sendo que eu só vou no inverno, quando é a parte mais interessante. Então a multipropriedade, ela oportuniza que você consiga adquirir um imóvel, né? Pode ser um veículo, pode ser um bem imóvel, pode ser uma casa, enfim, em várias pessoas, né? Vamos imaginar ali a casa. Ela pode ter até, por exemplo, 12 proprietários, onde cada proprietário vai ter uma fração de tempo para usufruir ela durante um mês daquele ano. Então, e aí conforme os anos vão passando, a possibilidade de todos utilizarem em diferentes estações vai modificando por ano a ano. Aí como é que funciona? Esse é um exemplo clássico de um condomínio, né? Você tem um único bem com vários proprietários que eles entre si se utilizam desse mesmo bem, né? São proprietários desse único bem por uma fração de tempo, e aí tem os seus direitos e deveres. Então, por exemplo, como é uma casa, vai ter uma matrícula, mas cada um, nesse exemplo que eu dei, dos 12 proprietários, vai poder ir no registro de imóveis, levar o seu contrato, e ele vai ser dono de uma fração de tempo. Então, eu sou daquela casa, única casa com 12 proprietários, eu sou dono de um 12avos, eu sou dono de uma fração de tempo equivalente a um mês por ano, por exemplo. E aí essas pessoas podem estipular nesse bem uma convenção, né? Um regimento interno de como isso vai funcionar, como é que vão ser rateadas as despesas, como é que vai ser usufruído, né, desse bem, como é que vão ser feitos os rodízios. Esse mês eu não quero ir lá na Serra Catarinense porque eu vou ter uma outra viagem. Posso alugar? Esses proprietários precisam autorizar. Então você tem uma série de possibilidades onde você acaba pagando por um valor muito menor, né, do que custaria essa casa, mas você aproveita ela por um todo durante uma fração de tempo. E mais uma vez se atente ao contrato também numa negociação como essa, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Até só para fazer um parênteses,
esse é um modelo de negócio que está em franca ascensão no nosso estado. É muito bacana, eu já vi de perto. Inclusive eu sou multiproprietário, eu também possuo algo nesse sentido, né? É muito interessante, mas os cuidados realmente precisam ser redobrados, porque você precisa conhecer quem são as pessoas. Tem muitos empreendimentos que não pegam as devidas licenças, e quando a gente fala de Serra Catarinense, né, as licenças ambientais são extremamente importantes. E para justamente, mas o porquê disso tudo, né? Por que tanta licença? Por que eu tenho que me esquentar, né? Ficar de olho com tudo isso? Porque dependendo da situação, você pode vir a ser responsabilizado por aquele cidadão que não fez o empreendimento ou fez de uma forma clandestina. E aí a dor de cabeça vai passar dos limites, sem dúvida nenhuma. Doutor Felipe, terminou o nosso tempo. Muito obrigada por hoje estar aqui, trazendo esses assuntos realmente também muito importantes e bem esclarecedores para a nossa audiência. Obrigada, tá? Obrigado mais uma vez e até a próxima. É isso aí. Mais um momento aqui com você na Imagem da Cidade, intervalo comercial chegando, e na sequência vamos falar sobre renegociação de dívidas com o município Renovar 2023, que já está nesse momento possibilitando essa renegociação. Todos os detalhes logo após o intervalo comercial.